Sim, é possível viajar de graça. Viajar de graça não é sorte, é método. E eu vou explicar aqui para vocês como que vocês também conseguem fazer isso. Se você é a primeira vez que está aqui no canal, para você entender um pouquinho, eu sou o Caio na Estrada e já fazem mais de 3 anos que eu vivo viajando pelo Brasil e pelo mundo. Então, nesses 3 anos, muitos dos lugares por onde eu passei, inclusive, eu não tive custo nenhum, seja com hospedagem, seja com alimentação, seja com passeios, né, para poder conhecer o lugar, ou até mesmo com a logística, né, o transporte. Então, assim, você viajar sem ter nenhum tipo de gasto é muito mais comum do que você pode imaginar. E tem muita gente fazendo isso no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente vê cada vez mais programas, né, para ajudar justamente os viajantes a poderem conhecer os lugares de maneira gratuita. Eu vou falar um pouco desses programas aqui para vocês poderem entender, mas antes de tudo, eu acho que é importante a gente compreender que quando a gente fala de uma viagem, ela é dividida em 4 principais custos, né, que é referente, como eu comentei agora, à alimentação, ao transporte, que é a maneira como você vai chegar num determinado lugar, a hospedagem e ao lazer, né, que é o dinheiro aí que você tem destinado para você curtir mesmo, fazer passeios, enfim. E para cada um desses pilares existem infinitas possibilidades hoje que você pode fazer para você economizar ou até mesmo não gastar nada com nenhum deles. Então, para poder começar a detalhar um pouquinho mais para vocês aqui, eu vou começar com a questão da hospedagem, que eu acho que é o principal custo, né, quando a gente pensa em uma viagem. Então, hoje, no Brasil, existem diversos programas onde você pode viajar sem gastar um centavo com hospedagem. Esses programas, geralmente, eles são baseados numa espécie de troca, ou seja, você oferece um serviço em troca da acomodação 100% gratuita. E o que seriam esses serviços? E esses serviços podem ser de mais variados tipos, como, por exemplo, pode ser para você fazer a divulgação de algum hotel, de algum hostel, pode ser para você passar algumas horas do seu dia dando uma mão, né, ajudando em alguma atividade que precisa ser feita, como, por exemplo, em recepção, ajudar na limpeza, pode ser ajudar em mídias sociais, né, produzindo fotos, vídeos, enfim. Existem também programas sustentáveis, onde você pode viajar para qualquer lugar do mundo participando, né, de projetos sustentáveis, como em agroflorestas, projetos onde envolva essa questão de conhecimento, né, mexer com o verde. Então isso é muito mais comum, principalmente fora do Brasil, e que está cada vez mais tendo uma atração maior aqui também. Além disso, você pode fazer também parcerias, né, com as hospedagens. Por exemplo, você pode fazer alguma divulgação nos seus canais de informação, né, nas redes sociais. Pode ser divulgação também, fazendo avaliações para elas, produzindo conteúdos, né, como eu já comentei aqui, fotos e vídeos. E isso é uma necessidade muito grande das hospedagens no geral, porque elas precisam de novos materiais para poder divulgar nas suas redes e atrair mais clientes. E uma das maneiras que elas gostam muito de fazer isso é através dessa troca, né, onde os viajantes, né, acabam oferecendo para a hospedagem, uma acomodação, algum serviço nesse tipo algum serviço, né, desse tipo em troca de acomodação gratuita. E é muito fácil delas aceitarem justamente por causa que elas precisam desse material constante. Outra maneira também, né, que é muito usada para poder você viajar sem pagar hospedagem é o que a gente chama muito de house sitting, que é você cuidar de animais, seja cachorros, gato, enfim, e que é muito popular fora do Brasil, principalmente na Europa, França, Espanha, né, Inglaterra, e aqui no Brasil também está cada vez mais popularizando. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que tem um animal, né, um casal que tem um cachorro, por exemplo, e aí eles precisam sair da casa deles, precisam fazer uma viagem, gostaria de alguém que ficasse lá na casa deles só para poder cuidar desse animal. Então, existem plataformas que ligam, né, essas pessoas que precisam de alguém para cuidar desses animais, e aí você fica só cuidando do bichinho em troca de não pagar nada, né, em troca de acomodação gratuita. Tem também outras formas, como por exemplo o Home Exchange, que é onde você pode ficar na casa de outras pessoas e essas pessoas podem ficar na sua casa também. Então, também é uma maneira que está cada vez se tornando mais popular aqui no Brasil, mas já é muito forte lá fora.
E também tem a questão de você ficar na casa de pessoas locais, porque tem muitas pessoas que gostam de receber gente, né, principalmente de outros países, para justamente ter aquele intercâmbio cultural, poder conhecer novos costumes, novas culinárias. Então eles gostam de receber essas pessoas justamente para poder fazer amigos e ter, né, essa troca, né, saudável. Então também existe plataformas hoje que você pode acessar elas, como o próprio Couchsurfing, que é a mais famosa, e aí você pode ficar na casa de algum local, você pode saber quem é o local que está disposto a te receber, e aí você passa um tempo lá junto com ele, de uma maneira super tranquila e segura também, de um certo ponto, porque você olha sempre as avaliações na própria plataforma de outros viajantes, né? Qual foi as experiências de outros viajantes para poder ficar um tempo lá. Então, como vocês puderam ver, existem muitas possibilidades para economizar com hospedagem, e a hospedagem é só um dos pontos, né, para a gente poder economizar quando a gente fala em viagem. A outra questão, né, é a alimentação. Então, para você se alimentar, né, bem, você não necessariamente precisa comer todos os dias nos restaurantes mais renomados, mais turísticos de uma cidade onde você está visitando. Uma estratégia que eu uso muito é justamente ficar em lugares onde tem cozinha compartilhada, seja em hostels, seja em pousadas, né, ou até mesmo em Airbnbs. Porque isso, às vezes você acaba economizando muito mesmo se você tiver à disposição para poder preparar o seu próprio alimento. Então isso, no meu caso, ajuda demais, porque eu gosto de preparar meu alimento, eu gosto de preparar minhas comidas, eu gosto de conhecer também, né, os mercados locais. Então eu acho legal você encontrar um produto novo onde não tem na sua cidade e você provar aquele produto. Eu acho que isso é uma forma também muito bacana de você conhecer a cultura local, e isso foi o que eu fiz muito durante esses meus mais de 3 anos que eu estou viajando. E isso me ajuda demais a economizar. Então eu sempre procuro usar essas estratégias, além de você sair, né, para buscar restaurantes, né, culturais e populares também, que geralmente esses restaurantes eles ficam fora dos polos turísticos. Então, se você se afastar um pouquinho, né, da onde é ali o fervo, né, onde as pessoas estão mais presentes, você consegue encontrar opções de restaurantes muito mais em contas, opções muito mais culturais mesmo, porque geralmente quem prepara, né, são pequenos negócios, então tem um caráter mais familiar, então você acaba conhecendo, né, de uma maneira mais genuína os alimentos e as comidas daquela região. Então eu gosto muito também de fazer isso, e isso me ajuda a economizar demais. O outro ponto é a questão dos passeios turísticos. Muitas pessoas não imaginam o tanto de iniciativas gratuitas que acontecem diariamente nas cidades, principalmente as que são mais turísticas. E muitas dessas iniciativas é justamente proporcionada pela prefeitura do lugar, né, ou alguma iniciativa turística, né, que quer justamente proporcionar alguma atividade, né, ou alguma ação para que as pessoas possam conhecer mais a região, aproveitar e ter boas experiências. Então, tem maneiras muito simples que você pode fazer para poder encontrar essas iniciativas gratuitas, como, por exemplo, você usar as próprias redes sociais, acompanhando as páginas das prefeituras. Então, lá você acaba encontrando muita coisa bacana e gratuita, você consegue ver a agenda cultural do lugar, então sempre tem algum evento acontecendo. E a outra maneira de você também fazer passeios gratuitos é você fazer parcerias com as agências de turismos locais, porque assim como as acomodações, essas agências elas também precisam de um material constante para poder fazer a atualização dos seus sites, das suas redes sociais, e também para poder mostrar, né, como que é a experiência de uma pessoa fazendo aquele determinado passeio que ela possui. Então você pode mandar uma mensagem para essas agências de turismos locais, você pode oferecer, né, uma proposta para elas em troca de você fazer um passeio sem custo nenhum. Você grava um material, faz uma avaliação, faz uma divulgação, enfim, tem muitas possibilidades também, e é muito mais comum dessas agências aceitarem do que vocês às vezes imaginam, justamente porque, como eu falei, eles precisam desses materiais constantes. E também você não precisa de muitos seguidores para poder fazer isso. Basta você ter alguns materiais ali, né, uns videozinhos de portfólio, umas fotos, para poder mostrar para essas agências locais, né, como que seria aí o serviço que você vai oferecer em troca de você fazer aquele determinado passeio de maneira gratuita.
E por último, que eu acho que é também um dos maiores custos, né, quando a gente fala aí de viagem, a questão do transporte, né? Como que você vai chegar naquele lugar, seja de avião, seja de ônibus, né, seja de carona, enfim. Então, assim, o que muitas pessoas já escutaram muito falar é que dá para comprar passagens aéreas, por exemplo, baratas, e realmente dá. Existem muitas técnicas, muitas delas também não são tão conhecidas, mas no mundo, né, dos viajantes, principalmente dos mochileiros, acabam sendo muito comuns. Então, por exemplo, uma das técnicas bem famosas, né, é o que o pessoal chama de skip legging, que é onde você pode comprar uma passagem de avião para algum outro destino, que não é o destino que você vai descer, mas que faça escala para onde você quer descer. Então, quando você chega nessa escala, você só sai na conexão e não pega o seu segundo voo. E isso é muito comum porque, às vezes, a passagem para um outro destino acaba sendo muito mais barato do que a passagem para o seu destino onde você quer conhecer, né? Onde você quer visitar. Isso é muito por causa que vai de acordo com a forma como as companhias aéreas elas cobram pelas suas passagens aéreas. E elas vão muito de acordo com a oferta e demanda, né? Então, se tem muita busca para um determinado destino, é comum que a passagem aérea para aquele determinado destino seja mais cara, né? Seja maior. Também existem diversos aplicativos para você poder encontrar passagens promocionais, né? Tanto de ônibus quanto também de avião. Muitos sites também, sites inclusive especializados em promoções aéreas, né? Promoções de transporte terrestre. Tem aplicativos também de carona, onde você pode conhecer também alguns lugares indo de carona paga, né? Mas ainda assim pagando muito mais barato do que se você fosse comprar uma passagem normal de ônibus, por exemplo. E existem outras diversas estratégias também para você poder ter essa experiência, né, de viajar para algum lugar, seja de avião, de carro, enfim, da maneira que for, gastando muito pouco, inclusive de graça. Então muita gente não sabe, mas dá para viajar de avião de graça, junto com a FAB, né, que é a Força Aérea Brasileira. Dá para você viajar de graça de ônibus também, no caso se você tem o ID jovem. Então existem muitas estratégias que às vezes as pessoas não conhecem. E eu, como já estou há mais de 3 anos viajando, né, e como eu comentei aqui para vocês no começo do vídeo, de maneira muito barata, eu nesses 3 anos acumulei muito conhecimento sobre como economizar em viagens, em como viajar de graça, inclusive. E eu reuni todo esse conhecimento em um guia, onde ele é feito de vídeos curtos, direto ao ponto, e esse guia ele chama Caindo na Estrada. E aí você consegue acessar todo o conhecimento para você economizar, seja em transporte, seja em hospedagem, seja em lazer, seja em alimentação também, de maneira acessível, fácil. E se você tiver curiosidade para poder saber todos os segredos e macetes que existem para poder viajar de graça, né? Tanto no Brasil quanto em vários lugares do mundo, da mesma maneira como eu viajei durante esses 3 anos, com conhecimento, né, que me permitiu viver na estrada durante esse tempo. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, justamente para vocês poderem clicar e conhecer um pouco mais sobre esse guia. Então é isso, pessoal. Acho que a ideia aqui inicial é mostrar para vocês que existem sim maneiras de viajar sem você pagar absurdos de dinheiro, porém exige que você tenha uma certa disposição. Mas enfim, não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, porque agora eu vou começar também a fazer uma série de vídeos como esse, mostrando mais sobre quais são essas plataformas, quais são essas estratégias que existem para você poder conhecer o Brasil e o mundo. Eu acredito muito na democratização das viagens, né? Eu acho que conhecer o Brasil, principalmente, é um direito nosso. E eu acho que existem formas, né, meios para você poder conhecer o Brasil de formas que sejam acessíveis. Se tiverem mais algumas dúvidas, né, ou sugestões de vídeos, coloquem aqui abaixo que vai ser um prazer compartilhar a minha experiência junto com vocês. Até a próxima, pessoal!